As informações aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101 FM. São 8h05 desta quinta-feira, 25 de setembro. Hoje a gente vai conversar com o prefeito Oscar Martarello sobre um dos projetos mais aguardados pelos xanxerenses, que é a revitalização da Coronel Passos Maia. Além disso, outros temas importantes para o desenvolvimento do município. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite, estar aqui no Rádio Café da 101. Obrigado, Guilherme. Bom dia a teus colegas, a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar de volta e falando, desse grande momento de Xanxerê. Prefeito, vamos começar pela Coronel Passos Maia, rua que passa aqui em frente aos estúdios da 101, porque ontem eu vi no olhar de muitas pessoas um olhar de surpresa e expectativa, porque muito se fala sobre essa possível revitalização da Passos Maia, mas a gente não via um projeto concreto. E eu acredito que para o senhor ter apresentado é porque ele é um projeto viável. Como é que foi a construção desse projeto para a revitalização aqui da Coronel Passos Maia? Então, Guilherme, mais uma vez é uma obra que precisa, acima de tudo, coragem. Por que precisa coragem? Porque você vai impactar, vai trazer transtorno durante a execução desta obra. Pela quantidade de lojas, de comércio que tem nessa rua, pelas questões aí de toda essa tubulação, rede de esgoto, de água, de internet, tudo aquilo que está embaixo do solo, e mexer com tudo isso nesse grande movimento que tem, é necessário coragem acima de tudo. Isso a gente já demonstrou que temos, e então a gente vem trabalhando há muito tempo, Guilherme, vários estudos, conversando com as pessoas, porque o fato é que a Coronel Passos Maia, ao longo do tempo, que é uma das ruas mais, a principal, foi por muito tempo aqui em Xanxerê, ela perdeu a sua capacidade de ter um bom comércio, em virtude da questão da mobilidade. Porque a cidade ela vai crescendo para o lado, vamos dizer, para o lado do Paraná, para o lado de Bom Jesus, para você adentrar a Coronel Passos Maia, você precisa ir quase na BR-282. Você precisa ir lá na Rua Independência, fazer todo aquele giro e vir para a Coronel Passos Maia. Então, o que nós buscamos dentro de tantos estudos, e óbvio que ontem a gente apresentou para a comunidade, para que eles entendam que não é algo da cabeça do prefeito, que é algo que vem sendo estudado, aonde ela vai ficar em duas mãos. Muitas pessoas defendem rua binário, num sentido só. Mas não é a nossa realidade aqui em Xanxerê, diante de tantos estudos que foram feitos. E se for fazer rua binária, precisa ser feito não apenas uma, 4, 5 ruas aí para que seja um trânsito. Não é o nosso caso. Então ela vai ficar, essa rua, para ser do bem prático, ela vai ficar as duas vias, saindo ali do Bradesco, para quem vem de Abelardo Luz, Bom Jesus, daquela região do Paraná, ou da cidade dessa região, lá do bairro Nossa Senhora de Lourdes, eles vão chegar no Bradesco e eles vão continuar pela Coronel Passos Maia. Também teremos as rotatórias aqui da José de Miranda Ramos, onde você consegue ir para todos os lados, e aí nós vamos alargar essa rua, de Xanxerê apresenta o projeto da nova Coronel Passos Maia. Pequenas, médias, grandes, de várias formas, não tem uma identidade. Com este projeto, a via ganhará um novo perfil urbano. Mostrando aí também, com um canteiro central, bem arborizado, uma iluminação central, que vai trazer mobilidade, Guilherme, mas também beleza para o centro da cidade. Um dos pontos que foi destacado ontem é a questão do canteiro. Não vai atrapalhar, de certa forma, o trânsito, e eu acredito que o senhor tem a resposta para isso, porque a gente olha hoje, a gente não consegue ter a dimensão de quanto das calçadas serão reduzidas para caber essas duas pistas com o canteiro, prefeito.
Sim, imagina que você vai tirar quase 2 metros de cada lado. Então, de um lado, você imagina que aqueles 2 metros, você aumenta essas pistas 1 metro cada uma, e aí sim fica uma condição melhor. E o outro lado, que você vai tirar quase 2 metros, você faz o canteiro. Então, fazendo uma conta aí de substituição de calçada, então você tira aquelas árvores que estão no lado e você joga elas para o centro, né, da pista. E, obviamente, vai ter que aumentar um pouco mais as pistas, porque hoje tem duas pistas, mas ela praticamente são bem estreitas, é né? muito estreita. Então, foi feito esse projeto. Quem fez o projeto foi a AMAI, então parabenizo também aos profissionais da AMAI aí por ter feito esse projeto, entendido essa nossa ideia que foi levado para eles, né? E com certeza, depois nós teremos uma revitalização também da Avenida Brasil, e a Passos Maia, agora, nesse primeiro momento, ela vai apenas ali do prolongamento, né? Ali atrás do Policenter até o Bradesco. Mas nós já estamos trabalhando para ter essa revitalização, essa sequência do Bradesco até lá em cima, na 27 de fevereiro também. Vamos falar um pouquinho sobre tempo, execução. Não é uma obra, importante deixar claro, para 2025, isso? Não, ela não é para 2025, nós estamos fazendo convênio agora com o Estado, recursos do Estado de Santa Catarina, governador Jorginho Melo sempre nos atendeu todos os nossos pedidos, então o principal montante é do governo do Estado, mas também nós temos que saber que nós vamos se aproximando para o final de ano e nós não podemos ter aí um Natal, um 1º de ano, o centro da cidade sendo cortado aí com uma um grande projeto. Então é necessário aguardar. Eu acredito que se a gente conseguir evoluir dentro desse ano, deixar tudo pronto para que se inicie no janeiro, fevereiro do ano que vem, e também uma obra que nós vamos pedir celeridade aí, inclusive no contrato social, para que a empresa vencedora ela consiga fazer num prazo mais curto possível. Claro que vai gerar transtorno, né? Como que se diz, para fazer um bom omelete é necessário quebrar os ovos, né? Então é isso que vai acontecer, é por isso que nós já conversamos com todos os comerciantes aqui do centro, para que eles entendam, né, desse momento de transtorno que vai ter durante a execução dessa obra, mas para que a gente possa deixar um centro mais harmonioso, que as pessoas possam vir passear, caminhar à noite, sair, vamos caminhar no centro, olhar as vitrines, né? Que cada comerciante pinte a sua calçada, deixa um aspecto bonito, porque Xanxerê merece pela estrutura que está acontecendo. Em resumo, se colocar na ponta da caneta o benefício, o transtorno ele acaba sendo pífio, na verdade. Com certeza. Prefeito, a gente tinha uma agenda prevista com o governador aqui para Xanxerê, falando sobre a questão do aeroporto, para fazer aí algumas adequações. Ele até falou sobre isso na assinatura da ordem de serviço para o início das obras de macrodrenagem do túnel aqui em Xanxerê. E a visita me parece que foi cancelada ou remarcada. O que houve? Sim, o secretário teve que acompanhar, o governador talvez ele não venha, né? Essa vem o secretário apenas de portos e aeroportos, mas ele teve que acompanhar uma agenda do governador, ele cancelou e ela foi mudada para o dia 8. Então, nós teremos aí o convênio, será assinado o convênio, e aí, posteriormente, colocaremos aí para licitação do terminal aeroportuário e também, o fechamento, o cerqueamento, né, do aeroporto. Esse terminal vai fazer com que a gente já comece a receber voos comerciais também? Sim, ele seria para esse objetivo, né? Mas além disso também nós precisamos ter um controle dos voos que chegam em Xanxerê, que saem de Xanxerê, né? Hoje o município não está tendo esse controle devido a essa falta de estrutura. Nós temos ali o aeromédico, nós temos transporte de valores, nós temos voos particulares e também a
a intenção é de trazer empresários que venham investir em Xanxerê, que tem muitos aí da região oeste, que eles estão deixando seus aviões em Chapecó. Então, se você conseguir trazer esse pessoal para eles pernoitar aqui em Xanxerê, deixar suas aeronaves no aeroporto de Xanxerê, eles vão aproveitar o nosso comércio, ou os nossos hotéis, nossos bares, restaurantes, enfim, aqui no município. E também existindo a possibilidade de mais investimentos, né? Também estamos trabalhando para ampliação da pista em mais 150 metros, pensando aí futuramente voos até um pouco maior desse que nós estamos aguardando aí ter aqui em Xanxerê, que é para 21 lugares. Querendo ou não, tem um impacto financeiro bem significativo no município como um todo, né? Com certeza, o aeroporto é desenvolvimento, ele traz muitas divisas. Muitas pessoas podem pensar, não, isso é só para gente grande. Não, não é para gente grande. Hoje, avião não é um objeto de luxo, é um objeto de trabalho das grandes empresas que precisam de mobilidade. Prefeito, vamos falar um pouquinho também sobre a gente teve aí a assinatura da ordem de serviço da macrodrenagem e a inauguração do CIS. Tem muita expectativa ainda da população e as pessoas nos param nas ruas perguntando: e aí, Guilherme, vai começar? Já começou? Em que pé está a questão do túnel, prefeito? Sim, são as duas, tanto o túnel quanto o CIS, são obras bem impactantes, acima de 20 milhões de reais. Então, muitas vezes elas demoram um pouquinho mais do que... Mas ontem já o pessoal já estavam se mobilizando com máquinas para lá no desemboque, lá onde é a Pedreira do Vestres, para já estar fazendo toda a movimentação, a limpeza, para iniciar lá a parte de detonação. Eu acredito que o túnel, como já foi anunciado em outros momentos, que dentro desse ano ainda a gente já começa a romper, já começa a cavar o túnel ainda dentro desse ano. A empresa tem um período para ela organizar, concluir todo o projeto, a parte que compete à empresa, a nossa parte foi tudo feita, mas tem a parte de competência da empresa. Tem também a autorização do Exército para que se chama a licença para o paiol, o nome é paiol, que é onde se guarda os pequenos explosivos, que, né, quando eu falo explosivo, eu falo pequeno para o pessoal entender que é microexplosão feito esse túnel. Então também a gente está fazendo esse contato para que haja essa liberação. Isso é pós a ordem de serviço, a empresa ganhadora, que ela entra lá com o pedido. Então são alguns trâmites, mas o bom é que é uma grande empresa, a gente está muito tranquilo disso, e o túnel vai começar, eu acredito, no máximo no final do ano, ele já deve começar a romper, e a gente espera que minha torcida, minha vontade é que eles entreguem antes do prazo de 18 meses pós iniciado a detonação, né? Que a gente consiga aí chegar lá para o final do ano que vem e já enxergar de fato da forma física a luz no fim do túnel. Certo. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre uma demanda, já que a gente falou sobre o CIS. Na verdade, as especialidades, de certa forma, hoje funcionam em Xanxerê, em locais separados, mas funcionam. Mas a grande expectativa da população, e falo isso porque a gente voltou a ter reclamações por conta da demora do atendimento no Hospital Regional São Paulo, principalmente nos finais de semana, nos casos de urgência e emergência, é sobre o horário estendido. E a gente sabe da dificuldade que a prefeitura tem enfrentado para conseguir encontrar meios legais para finalizar esse processo e entregar esse atendimento para a população. Como é que está isso hoje? Conseguiram avançar desde a última conversa ou ainda não? Sim, conseguimos avançar bastante. Eu acredito que logo nós teremos aí a empresa contratada ou a universidade contratada. Num primeiro momento, o Tribunal de Contas se colocou contrário, querendo que nós fizéssemos concurso público e contratássemos os médicos e enfermeiros, só que a conta não fecha. O custo de você ter uma pessoa efetiva, né, que vai ficar aí 20, 30 anos e ainda tendo o risco de esse médico passar numa residência, sair e te deixar na mão, e você tem que contratar outro. Há uma dificuldade muito grande trabalhar com concurso público, principalmente nesse horário estendido. É a dificuldade, inclusive, que vocês enfrentam hoje nos postos de saúde, importante dizer. Exatamente, Guilherme, exatamente. Porque muitas vezes a secretária, toda a nossa equipe administrativa da saúde se organiza, está tudo planejado. Mas não tem como você planejar que um profissional médico ou enfermeiro, ele passou num concurso, numa residência, em outro lugar, ele te peça as contas e resolva sair. E aí quebra todo esse fluxo, você tem que chamar uma outra pessoa, essa pessoa tem, por lei,
que ela já está lá, que passou no concurso, mas ela tem 30 dias para te dizer se ela vem ou não vem, e como você lida com toda essa situação. Quando você tem uma empresa, Guilherme, ou uma instituição, uma universidade, se um profissional saiu, a burocracia ela não existe para essa empresa contratar um outro profissional. Ela simplesmente pega um telefone, liga para um profissional, faz uma proposta, fechou o contrato e no dia seguinte ele está trabalhando. Por isso, essa nossa insistência de que não seja efetivos pessoas concursadas para trabalhar nesse horário estendido, e sim, ou uma empresa contratada, e aí você vai cobrar o dono da empresa se o profissional dele não estiver atendendo adequadamente, e até pedindo para que ele substitua aquele profissional, coisa que no concurso público muitas vezes você tem uma grande dificuldade para fazer dessa mesma forma. Mas isso também, Guilherme, já está bem avançado. Nós tivemos alguns probleminhas na ordem da entrega das escadas de emergência, do elevador, pequenos detalhes aí que está atrasando um pouquinho. Na nossa vontade já era para ter mudado, né, lá para o centro integrado, então nós temos um pequeno atraso, mas isso, os trabalhos não estão parados. Ontem mesmo, eu acho que estava lá, pôde perceber os números, né, que nós estamos atendendo aqui em Xanxerê. Foram 8.000 consultas pré-operatórias fora do estado e foram feitas 1.994 cirurgias fora do estado, não, fora do município, dentro do estado, e 1.994 cirurgias somente de janeiro a agosto desse ano. Nós temos aí em torno de 2.000 consultas de especialidades lá no Centro Integrado hoje, no antigo 24 horas. Né? Então, é um volume muito expressivo, e o bom e aí eu preciso fazer essa colocação de que nós teríamos terminado os recursos pelo grande investimento na saúde, nós teríamos terminado os recursos nesse mês agora de setembro, graças à Câmara de Vereadores, a todos os nossos vereadores, o presidente Saibo e todos os vereadores que, de uma forma unânime, repassaram mais 2 milhões de reais para o município, fazendo economia lá na Câmara de Vereadores, e nós não vamos tirar nenhuma especialidade, continua acelerado da forma que está. Eu sei que tem fila, eu sei que tem gente que está aguardando, mas há um esforço muito além de qualquer momento da história de Xanxerê. Se não houvesse esse esforço, certamente as filas seriam ainda maiores, como a gente já viu em outros momentos aqui na história do município. Prefeito, uma última pergunta, que inclusive os servidores públicos nos questionam, que é em relação ao Vale Alimentação. A gente já falou sobre isso em outras entrevistas e parece que o imbróglio é o mesmo, né? Em que pé está? Avança até o final do ano? Será que o senhor vai dar um presente para os funcionários? Nós falávamos fora do ar antes, eu passei para o nosso secretário, ainda ele não conseguiu visualizar para que eu tivesse essa data ou uma resposta mais precisa. Mas esse cartão, a questão que atrasou foi em virtude do cartão das empresas, mas eu acredito que também já foi superado e logo nós teremos aí o Vale Alimentação. Eu posso, na sequência, ou até a nossa assessoria, talvez nas redes sociais aí, aqui no teu programa, possa colocar esses números aí, essa data com mais precisão. Perfeito, até porque hoje eu acho que uma das maiores empresas, entre aspas, está girando em torno disso. A gente sabe do impacto financeiro que isso vai trazer, inclusive, para o município, né? Com certeza nós estamos repassando R$500, né, desse Vale Alimentação, para valorizar, Guilherme, também o servidor público. Porque eu estou muito feliz hoje. Eu defendo o nosso servidor público. A grande maioria abraçou a causa, né? Abraçou a causa. Eles merecem, porque nós estamos com uma defasagem. Falta servidor, e eu venho da iniciativa privada, falo com propriedade. Falta servidor em todas as repartições públicas aqui em Xanxerê. Nós não temos sobra de gente, não tem gente se escondendo. Então eles estão fazendo, muitos deles fazem muito além daquilo que lhe compete pela falta. Então é nada mais justo repassar esse Vale Alimentação de R$500. Eu tenho aqui, recebendo agora, então foi feita a licitação, porém o Tribunal de Contas recebeu algumas impugnações e suspendeu o andamento da licitação.
Então, provavelmente está sendo retomado aí, mas nós não vamos desistir, nós vamos fazer porque... Por nós já estaríamos pagando, tem esse recurso já reservado para pagar, mas é necessário que a gente tenha então esse cartão para que eles possam gastar aqui no comércio de Xanxerê. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, lhe desejo muita saúde e sabedoria na condução do nosso município. Obrigado, Guilherme, a você, todos os teus colegas, a 101 por essa oportunidade de dizer que Xanxerê está vivendo um momento fantástico. Recebemos até inclusive uma premiação agora semana passada de prefeito inovador, né, pelas inovações que estamos fazendo. E o reflexo daquilo que nós estamos fazendo hoje, nós vamos sentir por longo tempo, por décadas. Né? Xanxerê não será mais a mesma. As pessoas estão acreditando, estão investindo, estão vindo empresas de outros lugares para cá, pessoas estão vindo trabalhar com salários maiores, os que estão aqui, está tendo uma concorrência pela falta de mão de obra, que eu sempre falo que quando falta mão de obra, trabalhador é um bom problema, é um problema bom, porque há uma concorrência, e aí as empresas se obrigam a pagar um pouquinho mais, mas todo mundo ganha, eles investem mais no mercado, nas lojas, enfim. Então, é um grande momento que nós estamos vivendo e eu agradeço a cada um por fazer parte desse momento e contribuir com tudo isso. Fato é também aqui a 101 que sempre tem mostrado tudo aquilo que acontece em Xanxerê. Então, muito obrigado, Guilherme. Nós conversamos com o prefeito Oscar Martarello, respondendo aqui as suas dúvidas no programa Rádio Café, 8h26.